Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira, segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele a cobre com tecido branco. Remove o tecido e em letras pretas está escrito Casa das Palavras. No canto esquerdo há um desenho estilizado de contorno preto em torno das letras C e P fundidas em vermelho. Roberto Seabra, repórter. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Casa das Palavras. Depois de se embrenhar nos gêneros do conto e da crônica, a escritora Cíntia Krimler decidiu escrever um romance. A aventura rendeu este livro aqui, ó. Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, lançado pela editora Patois. Nele, ela conta a história de Beatriz, uma assistente social que vive as tragédias dos outros, mas que também não consegue fugir do seu drama pessoal. O resultado é uma obra que quebra estereótipos e que, como diz o título, convida o leitor para um mergulho sem volta. Cíntia Krimler, Cíntia, escritora. Obrigado por vir ao Casa das Palavras. Agradeço. E eu começaria perguntando para você, quem é a Beatriz? A Beatriz é uma mulher forte, Muito forte. muito forte, que gosta de ser forte, mas talvez exatamente por isso ela seja tão fragilizada pela vida. Ou talvez ela seja forte porque foi fragilizada pela vida. A Beatriz é uma mulher que não é uma mulher mimimi, ela não é uma mulher que precisa de ajuda, ela é uma mulher que ajuda. Ela é uma mulher que se cobra demais, ela é uma mulher aparentemente seca, mas na realidade ela é uma pessoa extremamente emocional e que não admite em momento algum que ela precisa de ajuda, porque ela é uma criatura feita para se valer sozinha, para não precisar dos outros. Ela começa seca, mas depois, ao longo do livro, ela vai se deixando envolver, né? Essa é a Beatriz inicial. É a Beatriz que todo mundo odeia. É uma Beatriz que não tem por que querer ser simpática para os outros. Ela se culpa de várias coisas e, ao mesmo tempo, ela não quer ser aquela vítima. Ela se culpa, mas ela quer reagir. Então, para reagir, ela agride e se agride. É verdade. Até que ela cruza com determinadas pessoas. Não precisa contar tudo, né? Vamos deixar um pouquinho pro leitor, que eu acho que o livro... Mas é isso mesmo, ele começa... não é que ele começa mal, ele começa incomodando. Como acho que a literatura tem que fazer, né? Depois ele vai te ganhando, né? Se trata de temas, Cíntia, assim, muito pesados, né? A violência, né? A própria questão do sexo também aparece de forma muito pesada, né? A depressão, né? Drogas e outros assuntos, assim. Como é que você construiu esse cenário, assim? A partir de onde você construiu esse cenário? É imaginação ou você teve contato com essa realidade? Tem muito de imaginação, mas tem muito de... É uma colcha de retalhos de pedaços de pessoas que cruzaram por mim pela vida, de mulheres. Inclusive mulheres que eu antipatizei inicialmente e que eu me obriguei a conviver até entender que eram pessoas tão magoadas, tão sofridas, que elas reagiam talvez da forma errada. Então, e eram grandes mulheres. A Beatriz é quase um estereótipo dessas mulheres. Dessas mulheres, que né? ninguém compreende à primeira vista. Entendi. Seria exatamente isso. Ela é uma mulher acostumada a mandar e ela é uma mulher, como eu lhe disse, forte. Exatamente por isso, na hora em que ela tem perdas e na hora que ela se sente culpada por alguma dessas perdas, para processar isso, ela se volta para algumas práticas, inclusive de um sexo não saudável, selvagem, autodestrutivo, sem, como se diz, sem camisinha, sem cuidado, sem nada. É uma forma dela querer se punir. É verdade. Mas até nisso a forma que ela encontra é igualmente forte, porque ela é uma mulher forte. E ela achava que a punição dela tinha que ser na altura do que aconteceu, que é a perda que ela teve. Isso. Imensa. Quando a gente termina de ler o livro, a impressão que eu tenho assim, é que tudo aquilo que está ali, de certa forma, serve para exorcizar aquilo que está ali. É como se a Beatriz, ao falar dela, ou você escrevendo a Beatriz falando dela, né, fosse tentar superar aquilo tudo ali e partir para outra, né?
Ah, com certeza. E eu vejo várias funções da literatura. A função política, a função da empatia, a função do eu te dou... Você falou a palavra que eu queria lembrar, Sabe? empatia. É a empatia. Empatia. Eu acho que ao ler... Eu tive 2 casos já de leitoras que me disseram. Aconteceu comigo. Tudo que aconteceu com a Beatriz na infância, eu falei, opa. Olha só. E eu reagi muitas vezes fazendo sexo dessa maneira. E eu tinha feito pesquisa, e essa pesquisa tinha me mostrado que as pessoas em depressão, em função de abusos, as pessoas fracas têm uma reação. As pessoas muito fortes, mulheres, elas costumam fazer, homens também, eles costumam partir para a prática de um sexo desenfreado e não saudável. É uma característica que a psicologia Atinge já... ele e os outros, né? A psiquiatria, vamos dizer assim, já identificou. E eu queria que a minha personagem não fosse... Eu não queria que a minha personagem fosse digna de pena. Eu queria que ela fosse digna de raiva, para ver se ela seria compreendida depois. Então eu não queria uma personagem assim, coitadinha. É verdade, ninguém sente Aconteceu pena da isso Beatriz. com ela na infância, Eu não ninguém tem senti- pena. eu não senti E eu pena não dela, queria não. que ninguém tivesse pena, porque ela é uma mulher fantástica, que na realidade, se você computar, ela só teve perdas. Na infância, o que ela passou, a filha, que é o ponto auge, não tem problema, porque é um pano de fundo, mas é tudo. A filha que suicida com 16 anos de idade, o marido, que foi a única na pessoa... spoiler que você já revela isso no começo. Não tem problema. A filha que é a única pessoa, o marido que é o único homem que ela amou, a única pessoa que ela realmente conseguiu amar. E ele vai embora, porque nem ele aguenta ela. Ele tentou de tudo, e ela sabe que ele tentou. Mas ela achou que ele ia ficar à distância, esperando por ela. E ele, então, tem aquela quebra do momento em que ele conhece alguém. E isso acaba de degringolar. E, paralelo a isso, o trabalho de assistente social, trazendo coisas tenebrosas de abusos infantis, de crianças que os pais colocavam para se prostituir, de uma menina que ela identifica quase que tardiamente que era a filha rediviva. A menina teve uma depressão e todo mundo chamava de outra coisa. E aí ela começa a se segurar nessa desgraça que é do outro, Sim. para conseguir sair da dela. Do outro, né? E ela tem o ponto de equilíbrio com a psiquiatra, para qual ela vai obrigada É verdade. por um episódio. Eu até vi nisso uma certa metáfora com a literatura, né? Porque quando você lê, você está, na verdade, vendo a desgraça dos outros, né? Né? Porque livro de autoajuda, livro floreado, isso aí qualquer um escreve. Agora, o livro que eu acho que toca é quando você se coloca na pele do personagem, né? Vê a desgraça do outro. Eu né? faço isso. Você já escreveu crônica, como eu falei na abertura, né? Escreveu contos e agora partiu para um voo mais alto, assim. Não que o romance seja melhor do que conto ou crônica, é só uma questão de fôlego, né? É um texto que existe um fôlego maior, né? Como é que foi essa experiência? Foi a história que te levou para o romance? Foi a ideia de escrever sobre um assistente social? O que te levou para o romance? Uma questão bem menos bonita. Eu conversava muito com o pessoal de literatura, que eu convivo muito, e um outro amigo sempre me dava uma desafiada. Vai ficar nos contos eternamente? Eu dizia, gente, mas eu adoro escrever conto, minha praia, é uma coisa que eu escrevo também. Como meus personagens de contos também são muito fortes. Ele então me disse... O livro seu de contos, inclusive, chegou a ser finalista de um prêmio... Semifinalista do prêmio esse ano de 2016. É um prêmio importante. Eu, Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa. Isso. E é de contos. E eu peguei e disse, gente, mas que mania é essa de achar que contos... Ele disse, não, eu acho que o contista é um preguiçoso. Ah, pra que falou isso? Um amigo meu de Belo Horizonte, ele falou, o contista é um preguiçoso. Sim, eu também sou contista, mas se você conseguir escrever uma coisa mais prolongada, eu quero ver, porque aí complica, porque tem que ter enredo, tem que ter um personagem que aguente um romance inteiro. Ele fez isso para te provocar e deu certo. Aí deu certo. Aí eu falei, quê? Falou com a Cíntia Krimler que eu sou preguiçosa na literatura? É comigo mesmo, é agora. E comecei, embrionei e me veio de cara, e foi muito engraçado porque eu escrevi esse romance em 2 anos, porque eu parava e tal. Sim. Mas aquela cena inicial, posso falar, não tem problema, do cemitério, Sim. que é o fechamento depois, aquela cena inicial eu escrevi 2 dias depois que eu tive a ideia. E aí depois dela, eu demorei quase um mês para começar o romance. Olha só. Mas eu queria a partir daquilo. Aproveitar então que você falou aí do seu amigo aí que é contista, você faz parte de um coletivo nacional, né? Mulherio das Letras. Fala um pouquinho do Mulherio das Letras aí, me interessou essa história. Mulherio das Letras foi criado por um grupo da Paraíba e, claro, tendo à frente a maravilhosa Maria Valéria Rezende,
que é aí campeã Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura esse ano com Outros Cantos. Que eu estou querendo trazer aqui por causa das palavras. Nossa, ela virá. Ainda mais que temos amigas em comum que poderiam facilitar isso. O Prêmio Casa das Américas e agora foi Cátedra Unesco também ontem, com outro livro ainda. E a Maria Valéria é uma figura, porque ela é uma freira. Quando você fala o quê? E ela é uma freira que fala de aborto, que fala de sexo, que fala de racismo, que fala de homossexualismo. Fala e escreve, né? E escreve. Ela faz um universo da literatura para você ser muito mais apetitoso, porque ela diz, tentem, façam, vocês conseguem. Vocês não sabem quantas pessoas vocês estão resgatando de um limbo. Sabe quantas pessoas tem hoje nesse grupo? É muita no grupo gente. do Facebook, mais de 5 mil. Que isso? Somos mais de 5 mil. Só mulheres. Homens tentaram entrar, teve briga, teve bico. Vocês querem ser feministas? Não, somos. Mas não nós não somos feministas. Somos mulheres que escrevem em prol do feminino. Mas não daquele feminino que baixava a cabeça. São mulheres que conhecem seu lugar e que querem que todo mundo conheça. A gente não quer o lugar dos outros. A gente quer o nosso lugar. E o nosso lugar não passa pelo marido que sustenta, não passa por abaixar a cabeça, não passa por ter um assédio que eu não quero, se eu não dei abertura. Posso dormir com 3 homens que eu queira e não dormir com mais um maravilhoso, porque eu não quero. É minha escolha, meu corpo, minha escolha. Até porque isso é importante, as mulheres se colocarem como protagonistas literárias, porque a gente precisa disso na política, né? Exatamente, e a sempre tem. A participação da mulher na política é muito pequena, Nós né? temos muitas mulheres lá que já vão sair vereadoras e coisas assim, porque é muito forte o que vem por trás. Já que estamos numa casa política, é importante falar nisso. E nós iniciamos também com essa perspectiva a mulher é emocional, sim. Não venha querer dizer que a gente tem que ser razão para ser ouvida. Razão quem? Porque quem tem razão é o homem. Sei. Nós podemos abrir mão de títulos assim vamos dizer, fulana é só isso, só aquilo. Não, nós somos o que a gente quiser. Porque a razão e a emoção podem andar juntas, né? É o grande legado da Maria Valéria. Uma mulher que optou por ser freira, que optou por não ter filhos, que andou pelo mundo inteiro. Ela morou em Cuba, ela morou na Europa. Essa mulher é um exemplo e foi ela que criou. Então, como eu disse, são mais de 5 mil. No encontro... Mulherio das Letras. Mulherio das Letras. No primeiro grande encontro que aconteceu na Paraíba, João Pessoa agora, em outubro, dessas 5 mil, porque as pessoas não podem se deslocar, foram 500 mulheres. Cíntia Krimel, autora de Todos os Abismos, convida para um mergulho. Primeiro romance pela editora Patuá. Cíntia, parabéns pelo trabalho e obrigado por ter vindo ao Casa das Palavras e sucesso na divulgação do seu livro. Muito obrigado, eu agradeço mesmo, queria só falar isso rapidinho. Programas como este, Casa das Palavras, que proliferem, que deem certo, que se multipliquem em Brasília, eu acho que está precisando, e pessoas como você, que eu sei que são ligadas à literatura, que são ligadas às letras, que são ligadas à compreensão de um universo maravilhoso de homens e mulheres que escrevem. Muito obrigada. Cíntia, obrigado, viu? Obrigada a você, eu agradeço. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais uma entrevista para o Casa das Palavras. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Deputado Ronaldo Lessa, PDT, Alagoas. Teve um livro que me marcou, porque foi quando eu comecei a entrar, embora estudante de engenharia, entrar mais na política. Foi um livro de Josué de Castro, pernambucano, que escreveu Homens e Caranguejos. Para mim, o que mais representou foi a dificuldade daquele menino vivendo no mangue de Pernambuco, ali em Recife, entre caranguejos e a sua família. Essa dicotomia, né, da dificuldade da vida e da condição humana é que me fez talvez refletir sobre a nossa vida. Nós, classe média, estudante de engenharia, que era o que eu fazia na época, e vivendo numa ditadura. Todas essas coisas foi importante na minha vida, até para eu poder despertar. Deputado Uma excelente Efraim sugestão de Filho, leitura, DEM, Paraíba. o livro que eu estou lendo agora, é o livro chamado Reinventando o Governo, do David Osborne. Ele é um livro clássico que fala sobre a modernização da gestão pública, a opção de parcerias público-privadas, de como o governo e o poder público podem interagir com a sociedade, com o setor produtivo de um país, para construir alternativas e soluções, muitas vezes para os gargalos
que o país enfrenta. Temas como, por exemplo, a desburocratização dos procedimentos, a simplificação das regras, retirar as amarras que muitas vezes fazem com que um país não consiga evoluir, se desenvolver. Então, acho que quem está aí procurando se aprofundar sobre modelos de gestão pública, esse é um excelente livro, Reinventando o Governo. Mãos masculinas removem tecido branco de uma tábua de madeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Estamos apresentando. Mãos masculinas removem tecido branco de uma madeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Voltamos a apresentar. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Casa das Palavras. Hoje vamos conversar sobre cinema. É impossível falar de cinema no Brasil sem citar o nome de Jean-Claude Bernardet, crítico, pesquisador, roteirista, ator e diretor. Aos 80 anos de vida, dos quais 60 dedicados ao cinema, Jean-Claude continua em plena atividade. E para homenageá-lo, a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, acaba de lançar Bernardet 80, Impacto e Influência no Cinema Brasileiro. E para falar sobre o livro, convidamos o jornalista e crítico de cinema Orlando Margarido, um dos organizadores da obra. Orlando Margarido, jornalista e crítico de cinema. Casa das Palavras, para falar de Bernardet, né? E por que falar de Bernardet agora, Orlando? Um nome que surgiu aí nos anos 50. Olha, eu acho que, sobretudo, porque existe a importância dele que não deve nunca ser esquecida, mas nós estamos num momento, acho que, de renovação, num momento bem interessante, bem significativo de produção de cinema brasileiro, né? E pensar um nome que lá atrás, nos anos 60, foi um dos primeiros a analisar um outro momento de impacto, de movimento, de renovação, o cinema novo, foi né? O cinema novo, eu acho que é significativo, né? E é essencial para a gente mostrar que há um teórico, entre mais alguns no Brasil, que ainda hoje participa de alguma maneira, participou lá atrás e participa hoje de alguma maneira nessa renovação, não é? E ele também está se renovando, né? Sim, o Bernardet, né? exatamente. Digamos assim que ele passou para o outro lado, né? Quer dizer, se antes ele ficava do lado de quem analisa, de quem interpreta, com ressalvas, que na verdade ele nunca quis se manter, adotar aquela posição, aquela postura distante, que muitos críticos adoram, ele quis estar ali no boca a boca, na cara a cara com os diretores, né? Agora ele foi para dentro da produção, né? Ele é um ator, agora já com 5, 6 anos de estrada, houve alguma atividade dele como ator, inicialmente aí uma década, mas efetivamente são os últimos anos em que ele se consagra a essa nova tarefa, né? O livro de vocês, ao falar do Bernardet, fala muito do cinema brasileiro, né? Uhum. Você como crítico, jornalista da área cultural, como é que você analisa esse novo momento do cinema brasileiro que você cita aí? Como eu disse, em função até da pergunta anterior do Bernardet, é um momento de renovação que eu acho que, na verdade, já passamos já atravessamos o período realmente de começo de renovação. A gente já está com uma nova geração consolidada, né? E muito variada. Isso eu acho que é um aspecto muito importante, interessante mesmo a ser explorado. Quase que a gente não consegue dar conta e localizar como as mudanças estão acontecendo rapidamente, em parte pelas novas possibilidades tecnológicas, né? Que a gente sabe com o advento do digital, das pequenas câmeras, né? Estamos chegando já numa produção de celular, enfim, mas não só por isso, mas pelas ideias, pela geração que surgiu no momento em que o cinema brasileiro viveu aí um período muito fraco, né? De vácuo mesmo, um hiato sem produção, quer dizer, eles com isso surgem com ideias novas, sem muita uma pressão, digamos, do passado muito forte, né? Tem os que sempre vão beber nas fontes, nas referências lá atrás, mas eu acho que essencialmente é algo original o que a gente está vendo. Orlando, já que o cinema está passando por transformações tão importantes, é importante que exista uma crítica também para avaliar isso. Como teve lá no passado, claro. No Cinema Novo tinha um time de críticos aí muito bons, né? Você acha que a crítica do cinema hoje ela tem um espaço bom para atuar? Olha, antes de tudo, ela
a crítica migrou especialmente para o online, né? Onde Os blogs, os né? blogs, sites especializados, né? E isso deu um novo respiro, deu um novo alento à crítica, né? Mas eu acho que, um pouco como a produção do que nós falamos agora, a crítica também está passando por um processo de renovação que a gente não sabe bem o que vai ficar, né? O que vai permanecer disso. Obviamente, o espaço da internet, do virtual vai permanecer, vai ter agora, isso vai ser realmente permanente, né? Mas a gente não pode dizer o mesmo do impresso, né? Então, a crítica tinha um lugar nobre no espaço impresso que foi se perdendo aos poucos, né? Os jovens se interessam por crítica de cinema? Você acha que os jovens leem? Mais na internet, mais no internet. virtual, mas veja, a crítica de cinema nunca foi um ofício, digamos, popular, né? Sempre houve algumas ferramentas que serviam mais a isso, a pessoa que queria saber rapidamente se o filme é bom ou não é, uma cotação, tal, mas a crítica mais aprofundada sempre atendeu a um público mais específico. Mais restrito, né? Mais restrito, tal como é agora na internet, né? Você vai ter sites que atendem a isso, uma crítica mais aprofundada, blogs, mas vai ter também essa ferramenta mais rápida. Então, quero ir no cinema agora, olho no celular, qual é a cotação, está indicando, não está, e vou, né? Então, existe os mesmos parâmetros, só que está mudando a configuração. O Cacá Diegues fala aqui no prefácio do livro de vocês, né? É que não precisa ser cineasta para influenciar o cinema, né? Você pode influenciar de outras formas, né? E o Jean-Claude é um exemplo que influenciou pela crítica, né? E hoje continua influenciando de outras formas. Eu queria que você comparasse esses dois Jean-Claude Bernardet, aquele lá dos anos 60 e o de hoje. Se é possível fazer um paralelo? Eu acho que colocando apenas que nos anos 60, o Bernardet tendo esse perfil mais de contato, mais de discussão direta com o realizador, eu acho que a influência, a troca de ideias, para bem e para o mal, porque ele arrumou muita briga, assim como também foi muito bem entendido, né, gerou aí um bom fruto, né? Então, eu acho que naquele período havia maior integração entre esses dois lados do que atualmente. Atualmente eu vejo, talvez até pela juventude dos realizadores, uma certa resistência em ser criticado, né? Eu estou dizendo criticado não dessa maneira mais vulgar, como a gente diz no dia a dia, mas assim, em ser avaliado, em trocar ideias, né? Eu vejo uma resistência maior, que eu acho que, obviamente, isso aconteceu com uma turma do cinema novo, que era garotada também, ali, né, fazendo o seu cinema, mas eu acho que e tinha, né? Os dois, o Bernardet e o Glauber, por exemplo, tiveram embates, né? Sim, brigas mais sérias do Bernardet, que se tornou lenda e até onde realmente a coisa foi grave ou não, meio que entrou para o folclore, mas foi uma das maiores brigas, né? Foi entre ele e Glauber, né? Mas essa briga era frutífera, essa briga, né? Hoje eu acho que existe a leitura do novo cinema por muitos críticos, mas por parte dos realizadores eu acho que existe uma resistência à aceitação dessa e até digamos disso se tornar uma ferramenta para que o cinema deles se desenvolva, se amadureça, né? Então acho que seria a aproximação mais radical no certo sentido, mas seria a aproximação mais coesa entre as duas. Orlando, a gente está na TV Câmara e na Casa de Leis, que é a Câmara que cuida da legislação, inclusive voltada para o cinema, né? Lei Rouanet passou por aqui, né? E a gente está sempre discutindo alguma coisa. Como é que você vê essa discussão sobre mudanças na Lei Rouanet, a questão do mercado hoje de televisão, de séries, de internet? Como é que você vê a legislação atual e como é que isso pode ser melhorado para melhorar o espaço cinema no Brasil hoje? De uma maneira geral, eu acho que nós sempre estivemos tentando,
né? Desde das primeiras leis de incentivo, a criação da Ancine, enfim, todo o aparato para que o governo, o Estado desse ferramentas e ajuda à produção nacional, eu acho que ela até hoje não foi perfeita, longe disso, mas em muitas fases ajudou e ajuda bastante. Está se avançando de Está alguma avançando, forma, né? exato. No momento específico está um pouco difícil a análise, porque nós estamos num governo de transição, é um governo que a gente uma crise não sabe, econômica uma crise também, né? econômica, então a gente não sabe muito bem os caminhos sempre que você tomar. Quer dizer, num curto espaço de tempo, nós tivemos 3, 4 diretores da Ancine, mudaram ministros, então fica muito difícil você entender a ferramenta. Eu acho que ainda não é o ideal, né? Está longe disso no momento, mas eu espero que a gente retome pelo menos o que foi construído lá atrás, né? Que a gente consiga retomar uma boa plataforma, né? Mas sem dúvida é uma crise, né? Em todos os parâmetros. De Né? fato. Bernadette 80, Impacto e Influência no Cinema Brasileiro, da editora Abracine, que é da associação, né? Não, a Abracine é só apenas associação, a editora é a Paco Editorial. Você tem outro livro aí da Sim, Abracine também, né? Esse foi nosso primeiro livro editado por nós, né, uma editora de Belo Horizonte, Letramento. Nós fizemos uma eleição entre os 100 associados atualmente, uma associação nacional, né, então esse número engloba todo o país. Nós fizemos uma eleição dos filmes preferidos de maneira geral, né? Tanto ficção, há alguns documentários e também de ficção, mas a ideia é que a gente escolhesse a partir dessa eleição e cada associado, na medida do possível aí desse número, fizesse o seu texto, né? Não relativamente ao filme escolhido por esse associado, porque claro que houve muitas coincidências, então Sim. tivemos que fazer uma escolha dos nomes, né? E agora, em outubro, nós lançamos a versão de documentários apenas, com o mesmo processo, uma eleição interna, para a votação dos 100 melhores documentários, isso de toda a produção nacional, enfim, né, desde do Então, início. 100 melhores filmes brasileiros, agora 100 melhores documentários brasileiros, tudo exato. pela Abracine, né? Isso, e temos novos projetos aí mais para frente, ainda sendo estruturados, mas a gente quer passar o nosso conhecimento, o nosso ofício também para a área editorial, que é uma forma de Claro, o permanecer, cinema precisa né? que existam livros, referências, reflexão exato. e referência sobre o cinema brasileiro, né? Exato. Orlando Margarido, obrigado por vir ao Caso Obrigado das Palavras, você. tá? E sucesso Muito na obrigado. divulgação Muito obrigado. do livro do Bernadette e do livro também que vocês Ok. fizeram sobre o cinema brasileiro. Muito obrigado mesmo pelo convite. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva pra gente. O nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619, é de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso site www.câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Sobem na tela os créditos finais.